pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, no Spotify e também no YouTube. Então, já vamos começar aqui falando das redes, cara. Segue a gente lá. Nós estamos no Instagram com a página de educação financeira e previdenciária chamada Finanças Check, com várias dicas sensacionais, olha lá. YouTube não, Facebook e LinkedIn, só jogar Sebrae Previdência. No YouTube também é Sebrae Previdência, só que aqui a gente tem conteúdo diverso, cara, assim como o nosso podcast. E hoje nós vamos falar vamos fazer uma análise, aí do nosso semestre no que diz respeito aos investimentos, à economia. Então nós vamos falar do cenário aqui no nosso país, um cenário macro também, ali pegando um pouco o que aconteceu no mundo nesses 6 meses e como que nós, Sebrae Previdência, estamos no meio aí disso tudo, como é que nós lidamos, né, com essas volatilidades que aconteceram. Então esse podcast é para você, participante aí de um dos planos administrados pelo Sebrae Previdência. E eu não vou falar de investimentos sozinho, obviamente. Eu vou trazer quem entende, que é o nosso diretor de administração de investimentos, mais uma vez. Isso aí. Não é não? Beleza. A gente fez um podcast em novembro. Foi em novembro, né? Fazendo as perspectivas para 2022. Exatamente. Eu quero ver se você... Brincadeira. Eu quero ver se você acertou, né? Mas assim, vamos fazer um balanço, né? O que Sim. nós previmos ali que... Previmos é uma palavra forte, né? O que a gente analisou ali que poderia acontecer nesse primeiro semestre que de fato aconteceu, o que foi melhor, o que foi pior. E o mais importante, como que o Sebrae Previdência se saiu, né? Então, para você que está pegando aqui a gente pela primeira vez, esse primeiro podcast está aqui no card, que aparece aqui em algum lugar, clica aqui. E esse é o nosso diretor de administração e investimentos, Vitor Rocha. Beleza. Vamos lá, Kalel, mais uma vez aí. Mais uma vez. Bate-papo. Né? E assim, demorou de voltar dessa vez, né? Foi. Enjoou de mim? Não, acho que a gente quis vir quando talvez tivesse mais resultados para mostrar. Mais né? coisa para mostrar, né? Então... O que não faltou foi coisa acontecendo. vamos retomar um pouco, então. Beleza. O que aconteceu, assim, que você gostaria de destacar de mais importante nesse primeiro semestre? Acho que a gente pode dividir, né? O que aconteceu... Vamos falar primeiro de bom ou de ruim? O que você prefere? Bom ou ruim? A gente começa com o quê? Não, vamos... Bom eu acho que sempre... Começar com isso, né? Vamos lá. O que aconteceu de bom, então, nesse semestre, assim, nos dois polos? Tanto na economia mundial, né, que você quer destacar aí, e no nosso país. O que houve aí que surpreendeu? Então, Kalel, a gente acho que vai abordar de várias formas esse tema, mas o positivo, assim, que acho que é o que mais surpreendeu o mercado de uma maneira geral, atividades, né? Os números da atividade econômica no Brasil estão vindo acima do que era esperado ali no final do ano. Quando você fala atividade econômica, comércio, varejo? O que a gente fala é uma forma de medir, né, que é através do crescimento do PIB, né, que é a produção de todos os bens e serviços. É uma metodologia aplicada para tentar medir e quantificar em números a produção de bens e serviços na sociedade. Entendi. Isso está sendo superior ao que era esperado. Não é um número bom, né? Se a gente, Nossa, que elevadíssimo, mas não melhor do que estava esperando. Não é aquele número assim para a gente se alegrar, assim, mas é melhor do que era a expectativa, né? A expectativa era bem ruim no final do ano. E os números estão vindo de fato melhores. Aí teve revisão, os analistas, né, de instituições financeiras, economistas, o próprio governo revisou o número para cima. Ontem foi o FMI que revisou também a previsão de crescimento para o Brasil, né, para cima. Como eu falei, não é um número, vamos dizer assim, meritoso, assim, mas pelo cenário é bom. E eu acho que os fatores estão relacionados aí a basicamente alguns programas, né, que o governo trouxe, né, que deram uma... para fomentar um pouco mais de circulação de recursos, né, moeda. Então, você tem um exemplo para gente? Tem. Então, no comecinho do ano já, né, o governo fez um programa de antecipação do FGTS, na verdade fez uma liberação da parcela de FGTS, né, para quem podia utilizar. O saque, né, o famoso saque aí que estava todo mundo... Do FGTS, criou um programa de antecipação 13º salário. Então, isso é entrada de recurso na economia, né? Aí, ano passado, já tinha aprovado um programa de Auxílio Brasil, né? Então, é mais... Inclusive, ele
vai começar agora o pagamento, né? Não, começou. O pagamento começou, né, do ano passado para cá, os R$ 400, e agora eles estão fazendo, fizeram uma nova aprovação, mas o impacto dessa nova aprovação deve melhorar, e aí está trazendo a melhora da expectativa para o segundo semestre. Né? Para a galera assim, poder entender por que isso impacta nos bens e serviços, como você falou, se eu estou tendo grana, né, no bolso, saquei o FGTS e tal, vou poder comprar. E não necessariamente comprar, sei lá, roupa, mas fazer economia geral no sentido de, por exemplo, eu vou comprar o mantimento que talvez estava sendo... Sim, mais caro também. Né, mais caro, então eu posso manter consumindo ali as coisas. Então isso fez a economia girar, beleza, ficou claro, eu acho. E assim, acho que tá mais... E um outro ponto assim, que aí os economistas têm falado bastante é que, de fato, falando do lado bom, né, do que estava acontecendo, teve uma agenda, né, de leilão e concessões nos últimos anos, né, que o governo emplacou, e esses leilões que foram acontecendo aí ao longo dos últimos anos, o investimento é feito aos poucos, né, ano a ano. Então você tem um core de investimentos assim, aí privados, né, nem investimento público, que está sendo feito os desembolsos agora, que são essas concessões que foram feitas. Então você não parou de forma abrupta, apesar da elevação dos juros, os investimentos estão sendo feitos porque era um compromisso do programa de privatização, na verdade, nem de privatização, de concessões, né, que foi feito em rodovia, ferrovia, e isso também tem contribuído para esse cenário. Então, assim, o lado, assim, talvez mais surpreendente de tudo que a gente vai falar, e a gente vai falar agora das coisas que vieram um pouco piores, né, do que a gente imaginou. Antes de entrar no que foi um pouco pior, tem o que me veio aqui agora. Então, talvez, não acho que não vou te pegar de surpresa não, mas por exemplo, algo que as pessoas viram como positivo, eu vi muito burburinho disso, foi a questão do dólar estar mais barato. Sim. E aí eu queria tirar algumas dúvidas. A primeira delas é, por que o dólar está mais barato? Eu queria entender essa logística. Tá. Na verdade, eu entendo, mas talvez você não está entendendo. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. E o segundo, o dólar mais barato é bom ou não para a economia? Porque, por exemplo, para o consumidor final que vai comprar dólar ou que consome produtos que são taxados em dólar, enfim, pode ser mais interessante. Mas para a economia como um todo, isso é interessante ou não? Porque, enfim, né, isso vai impactar direto no mercado mundial e aqui. Verdade. E aí? Então, esse dá uma aula aqui de macroeconomia, vou tentar resumir. Dá uma resumida. Mas assim, de maneira geral, o dólar, na verdade, no semestre, ele sofreu dois momentos. Um momento de apreciação do real, né, que é a desvalorização do dólar, que foi até março ali, que foi bem forte. A gente, não sei quem lembra, o dólar chegou a chegar a 4,65. Sim. Acho que foi o pobre do meu irmão. Só dar uma risada aqui. O bichinho foi viajar pra fora, né? Ele tinha comprado essa viagem antes da pandemia. Aí ficou enrolando, né? Porque cancela, abre, fecha, conseguiu ir esse ano. E ele foi comprar alguns dólares quando tava caro, pra se preparar pra viagem. Chegou a pagar 6 e porrada no dólar. Assim. E aí, quando ele chegou de viagem, o dólar começou a descer. Baixando. O bichinho ficou triste. E aí ele uma vez me ligou, bravo, nessa época de tá 4 e pouco. Eu falei, cara, paciência. Não, pois é, e é assim mesmo, o dólar, a gente tem um parâmetro de câmbio flutuante, né? Então ele vai flutuar conforme as medidas econômicas vão acontecendo. E aí foi isso, o primeiro trimestre foi um período de apreciação do real, né? Valorizou. E o dólar desvalorizou, caindo de preço. E já depois de março foi um movimento seguinte, que é o dólar voltando a apreciar, o real desvalorizar, e o dólar chegou a bater 5,50, 5,55 agora, mais recente. Porque, chegou a quase 7, não foi? Não, ele chegou ano passado ali, próximo dos 6, depois aí ficou oscilando bastante, e foi agora esse primeiro trimestre que ele caiu, né, de preço. Mas assim, resumidamente, sem entrar, porque aqui é muita coisa, né? Envolve muita balança de pagamento, muita coisa aí que eu acho que não é o foco. Depois a gente faz Mas assim, acho que o primeiro trimestre ali, os dois motivos principais, e aí começa já a falar de algumas coisas ruins, foram os juros subiram, né, aqui no Brasil, e subiram até mais do que eu esperava, depois a gente detalha um pouco mais do que isso. E aí o fato do juros subir atrai o investimento externo, né, que é o pessoal lá de fora falando, o juros está subindo, tornou atrativo aplicar aqui, emprestar dinheiro para o governo,
e uma entrada de dólar no Brasil. Então isso ajudou uma apreciação, porque é muito oferta de dólar, é dinheiro vindo para pegar os juros mais altos aqui. Então esse foi um dos motivos. E o outro foi um motivo assim, que depois a gente também é um outro assunto polêmico. Aí já fica o convite para você voltar. Mas é assim, tem a ver com a apreciação das commodities de uma forma geral, né? Que é minério, mais aqui no Brasil, mais os minérios, soja, alimentação, né? Produtos, grãos, né? Que subiram em função da guerra. Então, assim, a guerra tornou escasso aí, né, a oferta de alguns produtos, principalmente alimentos, e no petróleo muito por causa da escassez lá, a Rússia é um grande produtor, fez o preço dessas commodities, né, que a gente chama subir, e o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, assim, tanto agrícolas, né, que são a soja, milho, os grãos, e no minério de ferro por causa da Vale, que a gente é o maior produtor também, uma das maiores mineradoras. Então, o que aconteceu? A subida de preço lá também se tornou, quer dizer, um efeito ruim, por um lado, né? Aliás, bem ruim, que é a guerra, por um lado assim, específico, foi levemente positivo para o Brasil, porque o preço dos principais produtos que a gente exporta subiram bastante. Entendi. Então, também ajudou uma entrada. Como a gente não parou a exportação desses produtos, eventualmente até aumentou, né? Porque outros países não estavam podendo fornecer, a gente continuou exportando bem, num preço bem mais alto, então é mais dólar entrando, também ajudou a apreciação. Né? Só para ficar claro, assim, que eu vi que você ficou um pouco preocupado, assim, para você, não que a guerra seja algo bom, mas assim, igual nós falamos no último podcast lá, o de novembro, que os movimentos políticos, eles influenciam na economia, Sim. independente se nós concordamos com esses movimentos ou não, se eles são bons ou não, me corrija se eu estiver errado. E essa influência, ela pode ser negativa, ou ela pode ser positiva. Nesse caso, a guerra, que é algo muito ruim, influenciou de forma positiva em alguns no curto aspectos, prazo ali, né? No curto prazo. Em alguns aspectos muito únicos, assim, para o Brasil. Então, você falou de algo muito pontual e foi pontual. Específico. Por isso eu falo, primeiro trimestre ali, que era a guerra começando, mais a expectativa de que talvez fosse uma coisa rápida, né? Mas aí os preços subiram muito, a gente mantendo as exportações, o mundo não tinha desacelerado ainda, né? Porque tudo começando, por isso eu falo, pontualmente ali teve um efeito assim que gerou vamos dizer, um fluxo cambial muito forte para o Brasil. Entendi. Isso fez, e fora os juros, né? Fez a nossa moeda apreciar. Mas logo depois passou, né? Então, como eu falei, foram 2 momentos, né? E acho que isso já reflete um pouco a dificuldade para quem fez gestão de recurso nesse primeiro semestre, foi exatamente essa. Foram 2 momentos bem distintos para o Brasil, né? E a gente bem descolado do mundo nesse aspecto, que esses 2 fatores favoreceram a entrada de recursos aqui no Brasil, fez apreciar a nossa bolsa, né? Então, a bolsa dos Estados Unidos no primeiro trimestre caiu bastante e a gente chegou a subir 14% no ano até março. Por conta disso, né? O Brasil, com aqueles preços de commodities subindo, como a gente é um grande exportador de commodities, foi visto como um porto seguro, vamos dizer, num ambiente ali de que a guerra fosse rápida e tal, e as coisas iam se resolver rapidamente. Então a gente era o porto seguro. Então muito dinheiro entrou para a bolsa subiu, o dólar caiu e a gente estava surfando bem no mundo, assim, estava indo super bem. Mas logo em março inverteu, né? E aí fatores externos e internos contribuíram para esse cenário. Mas finalizando para vocês entenderem a dinâmica. A bolsa que estava subindo, só para ter a dimensão e a dificuldade da gestão, a bolsa que estava subindo 14% até março, terminou o semestre caindo, caiu 25% em 3 meses depois, e terminou o trimestre ali caindo mais ou menos 5% no acumulado. Então, mudou radicalmente ali o cenário. E aí quem tem que fazer a gestão do investimento, é igual você falou no último episódio, né? Ele tá sempre prevendo, mas mesmo assim... E o dólar nesse cenário também saiu dos 4,65 para 5,50, né? O próximo. Então, assim, uma inversão justamente ligada a isso, né? Quer dizer, a guerra que no primeiro momento foi aquela... o Brasil foi levemente favorecido, mas depois a persistência da guerra trouxe... na verdade, um cenário de desaceleração, né, da economia, de todas as economias do mundo, um cenário de que a inflação ia ser mais vigorosa para o restante do mundo, então os bancos centrais tendo que combater esse cenário de inflação aumentando os juros,
Pô, meu irmão lá, que foi para os Estados Unidos, o bichinho sofreu, cara. Lá tava tudo caro. Não é só aqui. E aquela e aquele, vamos supor, diferencial de juros, né? Que foi positivo no início do trimestre, que eu falei que o Brasil estava pagando mais, como os outros bancos centrais subindo juros, diminuiu. E aí diminuiu esse fluxo, quer dizer, aquela atratividade diminuiu. E aí tirou o fluxo para cá. Então, assim, aí a gente viu uma reversão, né? Olha só, isso já, só antes de a gente voltar para você entender o tanto que essa gestão dos investimentos ela precisa ser especializada. A gente bate muito nessa tecla aqui. A gestão dos investimentos é especializada, tem gestores, acompanha dia a dia ali. Porque tem muita gente que faz um curso ali, não, vou fazer meu próprio investimento e não consegue entender todo esse cenário. Aproveitando que você falou de gestão e que como foi difícil, onde entrar na nossa gestão especificamente, a gente já entrou nos pontos negativos. Vamos continuar falando um pouco assim de maneira rápida. Se tiver mais alguma coisa para colocar sobre a guerra, que é um dos pontos negativos aí. A guerra Ucrânia ali, Rússia, para quem... Não, acho que acho que o mais bom, primeiro quando a gente fez aí até relativizando com a nossa previsão pro ano, né, que foi feita em novembro, nem tava o cenário que Beze tinha as movimentações, mas ninguém acreditava na guerra, né? Ninguém pensava que vai ter uma guerra em 2022. E é uma guerra que chegou em alguns momentos, né, ainda não está descartada, mas em alguns momentos mais polêmicos de dizer que seria a terceira guerra mundial, né, para você ver a dimensão e como às vezes as coisas acontecem e é difícil prever, por isso que é tão, de fato, às vezes muito difícil fazer gestão de recursos, né? Você imagina em 2 meses atrás, sei lá, em novembro, ninguém tinha esse cenário da guerra. E daqui a pouco, 2, 3 meses depois, poderia ser a terceira guerra mundial. Foi igual ao Covid, né? Que loucura. Tá todo mundo tranquilo, iniciando o ano, eu mesmo, esse vai ser meu ano. Covid. Pois é. Acontece. Então, assim, aí o que hoje talvez a influência da guerra, né, talvez mais recente, é que ela de fato prolongou muito, né? Eu acho que depois que começou, né, que não era previsto, mas depois que começou, se imaginava que o poderio militar russo fosse bem maior, mas enfim. Mas eu esperava todos esses movimentos. A Ucrânia está conseguindo resistir, né? Então, assim, aí o prazo com que se estendeu e tá a guerra ainda, aí acho que trouxe muito impacto negativo. Uma coisa que talvez as pessoas não esqueçam, eu acho que essa é a palavra correta, é que por mais que a cobertura da grande mídia diminuiu, que quando a guerra estourou, só dava isso no jornal, em qualquer lugar. E conforme ela foi se prolongando, eu acho que se tornou mais uma pauta no meio de outras notícias. Não se tornou aquela cobertura toda, mas ela ainda está acontecendo. Sim. Independente da mídia estar cobrindo ou não, isso continua impactando a médio e longo prazo ali na economia. Pode dizer correto, isso? Sim. É isso. Pressiona, é mais assim, o efeito que a gente vê é desaceleração das economias ali, principalmente europeia, global de uma forma geral. A europeia é mais nítido porque está ali próximo e acaba o fornecimento de gás ou reduz, então sente mais na veia, né? O mundo pelos efeitos da inflação que se disseminaram em função da guerra. Globalizado. A gente só fala do lado bom do mundo globalizado e tal. Não que é ruim, mas assim, isso não vai deixar a globalização ruim, mas é um dos efeitos dela. Sim. Eu consigo me comunicar com um cara que tá na China, mas o que acontece na economia da China vai impactar aqui, com isso. Com certeza. Tá, teve outro ponto assim, negativo nesses 6 meses que deixou o cenário volátil e dificultoso para a gestão? Teve. E aí, vamos lá. E aí aí os outros dois eu diria que a gente comentou bastante no último podcast, né, em novembro. O link vai estar... Acho que quem puder olhar vai... Tudo bem que é meu viés, né, de falar que, que a gente né, fez uma leitura interessante sobre o que viria, mas acho que a gente acertou. Talvez a intensidade é que foi um pouco menos, que são os impactos da inflação aqui local, né, que pegou bastante, e a inflação, que a gente já falou bastante sobre a inflação, quem quiser lá, a gente deu os motivos e tal. Por que ela ocorre? Mas ela deu intensidade muito em função da guerra, né? Então, os efeitos perversos da inflação é que talvez se disseminaram na economia, fizeram com que os juros subissem mais e tudo. E esse foi a intensidade que atrapalhou um pouco a nossa previsão. Né? Assim, sobre a questão da inflação, juro, duas coisas que eu estou revoltado. Não sei se você faz mercado na sua casa. Pois é, tá difícil. Fala, leite, cara. Esse mês, então, subiu muito. Tá mais de 8 conto. Esse mês subiu assim. Não, subiu muito, assim. Esse foi o meu primeiro, eu fui no mercado, eu falei, que maluco. E uma outra coisa que eu não sei se eu comentei isso no outro podcast, eu já tinha feito isso ou se eu fiz no início do ano.
Mas sobre o carro, eu falei sobre o carro. Falou, Que tipo, eu tava, falou. dobrou o valor Foi, do não, e carro. que não chegava as peças, você tinha batido o carro. Não, isso aí depois, beleza, É. arrumei o carro e tal, porque na peça não chegava, arrumei. Aí eu pensei, falei, pô, vou trocar de carro. Quero um carro, porque o meu carro é o Petit, né? Um dos pequenininhos, mas pô, quero um carro um pouco melhor, tá maior, mais confortável. Fui atrás. E eu queria uma parcela mais baixa também, porque a minha parcela do carro ela é consideravelmente Justo, alta. o Sebrae ajudou. Olha, você já fazendo jabá, né? Falei, pô, quero uma parcela mais baixa, tal, não sei o quê. Fui na concessionária só pra ver de qual que era a minha intenção. Dar o meu carro de entrada, que tá praticamente quitado, então vou pegar uma coisa boa. Pego um carro um pouquinho melhor, com uma parcela ou igual, ou então um pouco mais baixa. Tava sonhando na parcela mais baixa. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. O meu carro, que foi num valor X, o mesmo carro, pra eu vender ele ali, ele tinha valorizado 30% mais ou menos. Caramba. O meu carro usado. Eu peguei ele novo, É. ele valorizou 30% sem estando usado. Então Comparado você com o novo. comprava ele mais caro quando você comprou. Você fosse venderia mais mais caro caro do que quando eu comprei. Aí eu fiquei feliz. Só que pra eu pegar o novo, Aí tinha que pagar o dobro. eu ia ter que pagar o dobro. Primeiro porque assim, o juro absurdamente alto. Subiu muito. Não subiu demais. E outra, eu ia ficar, por causa do juro, eu ia ficar com uma parcela mais cara do que a que eu tinha, pra poder pegar um carro uma categoria abaixo da minha. Caramba. O meu top da categoria, eu ia pegar o intermediário. Entendi. Por causa de juro. Que desvalorizou. Tipo assim, apesar que o carro valorizou, eu perdi poder de compra. Exatamente. Cara, é muito louco isso. Eu voltei revoltado, tá ligado? Resumindo, não troquei de carro. Não, mas esse é exatamente são os efeitos da inflação que a gente, né, vai sentando. Porque, na verdade, assim, o seu carro, o valor nominal subiu, que é isso, valorizou. Sim. Mas, na verdade, é uma perda do valor da moeda. Fez com que todas as outras coisas também subissem, obviamente. E aí, quando você vai fazer a troca, você percebe, pô, não adiantou, o que subiu aqui não compensou, porque o carro do novo subiu muito mais. Subiu muito mais, aí vem juros e tudo mais. E como juros, que isso vai entrando aqui na nossa seara, trazendo isso pro nosso produto, como que a gente consegue traduzir esses fatores na dificuldade da gestão do investimento? E aí eu acho que você já pode até começar a entrar no resultado que nós tivemos aqui. Sim. Quando você lidou, quando eu digo você, porque é o nosso diretor, mas toda a equipe especializada, como que nós lidamos com essa dificuldade, como que isso impacta, qual foi o nosso resultado, o que você destaca de bom aqui, já falando do Sebrae Previdência, do seu plano de previdência. Então só lembrando, a gente já entrou o ano e já tinha falado sobre isso, né, lá em novembro, a gente já estava mais conservadores por causa da inflação e da eleição, que eram os fatores aí que a gente discutiu bastante. Só agravou, né? Assim, talvez a intensidade é que a gente acertamos no que tinha que tomar cuidado, mas talvez a dimensão foi maior. Então, o que a gente fez? A gente ainda se tornou mais conservador e tomou mais medidas ao longo principalmente ali depois de março, que deu uma certa euforia. A gente falou, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então a gente aumentou essas medidas assim de cautela, que já entramos um ano bastante cautelosos, mas a gente ainda aumentou. E aí contribuiu que nesse período que de fato piorou bastante, né, e foi muito rápido, só para dar uma dimensão aí, quem acompanhou, a bolsa em abril caiu 10% e em maio caiu 11%. E foi 11%, tipo recorde de muitos anos de queda. Então, dois meses caindo muito rápido, né? Então, assim, tipo assim, a gente, ao ter sido mais cauteloso, a gente mitigou esse efeito. E eu acho que esse foi o diferencial, talvez, quando a gente compara com... A gente, né, um estudo comparado, a gente até fez uma matéria, publicou, né? O link vai aparecer aqui, o link do nosso portal, no caso, e o link da matéria específica está na descrição desse vídeo, acessa lá. O estudo comparado que a gente fez, na verdade a gente fez não, a consultoria fez, produziu, e a gente só divulgou, o resultado que a gente teve é bem melhor do que a indústria de previdência teve, tanto os fundos abertos oferecidos pelos bancos, seguradoras, como os fundos de previdência fechados, né? Que talvez foi isso, a gente aumentou a cautela e se protegeu naquele... A gente não achou que aquela euforia fosse se estender e acertou ali no início, né?
E aí se protegeu, então evitou uma boa parte das perdas, principalmente nos perfis de maior risco, né? Que são? O perfil arrojado e o moderado tem um pouco mais de risco. O perfil conservador foi o grande destaque do semestre. Ele já é conservador, aí aumentou ali a cautela, ele surfou. Mas ainda assim a gente teve que ser bem conservador. Assim, de fato, a gente aumentou e acertou de como fazer, né? Que também todo mundo imagina assim, é só renda fixa, então é tranquilo, né? Mas não é, a renda fixa também deu negativo. Né? Pra vocês terem uma ideia, os títulos aí de renda fixa emitidos pelo governo federal, que são os mais seguros, né? Pré-fixados, indexados à inflação, no semestre também renderam negativo, que é aquilo que a gente comentou lá, sim, quando o juros está subindo, os preços dos títulos se adequam a esse cenário e caem de preço também. Então, assim, até a renda fixa deu negativo. Mas aí a gente tomou algumas medidas que na verdade mitigaram, não. A gente conseguiu ganhar dinheiro no conservador nesse cenário. A gente esperava que isso fosse acontecer e operou no sentido contrário. Em vez de comprar o juro, a gente... São operações aqui detalhadas, mas a gente vendia juros, vamos dizer assim, simplificando. É meio... Simplificando a linguagem. E aí, quanto mais o juro subia, mais a gente ganhava dinheiro. Então, por isso que a gente conseguiu superar até a referência do CDI. Mas aí. É isso que a gente chama de gestão especializada. Né? Eu queria fazer só duas pontuações aqui para o participante poder se situar ali. A primeira delas é para você poder se entender nesse cenário, quando ele fala de perfis e tudo mais. Hoje nós temos 2 grandes planos, o terceiro está vindo aí. Hoje nós temos o plano Sebrae Prev, e esse plano ele tem perfis de investimentos, perfil de investimento conservador, moderado e arrojado. E dentro dessa divisão tem as contribuições do participante e as contribuições da patrocinadora. Vai me corrigindo se eu estiver errado. As contribuições do participante, a sua contribuição, você escolhe onde você quer alocar, no perfil conservador, moderado ou arrojado. E as contribuições da patrocinadora, elas são sempre alocadas no perfil moderado. Então, quando a gente fala de perfil de investimento, nós estamos falando desses perfis, certo? Aí o perfil conservador é o que você comentou agora sobre renda fixa, e o que você saiu melhor, porque ele já é conservador, ele já é cauteloso. O moderado, ele tem um pouquinho de investimentos arrojados. Mas ali nesse momento, nós, né, Sebrae Previdência, a gestão que vocês fizeram... A gente mitigou esses efeitos. Mitigou esses efeitos, porque, ele tem um pouquinho de investimento ali arrojado, vai vir coisa bomba, chumbo grosso. Não, e aí tem gente que pergunta assim, mas então se você estava com esse cenário, por que você não saiu de todo o risco, né? Porque economia não é preto no branco. Além de... Acho que são 2 pontos, isso é bom esclarecer, porque às vezes as pessoas, né, cobram isso, né? Mas assim, são 2 motivos por que a gente não tira todo o risco. Primeiro é isso, vamos supor que estava na guerra, aí sai um acordo, de uma hora para outra os preços dos ativos vão recuperar rápido. Porque muda a dinâmica, a expectativa, e aí se você está fora, às vezes não dá tempo que o preço vai muito mais rápido. Então a gente não pode, de fato, ter uma posição que a gente acredita no longo prazo, se desfazer a qualquer preço, porque... agora está ruim, porque isso é dinâmico, né? Sim. Tudo é muito dinâmico, então poderia se reverter. Dá para polarizar, né? Tipo, 100% conservador e 100% agora eu vou sair de tudo e tem que... As pontos que a gente mais acredita assim, no longo prazo, a gente mantém, que PES sabe que vai passar por vai passar por um mês tumultuado. Episódio, né? Que não é olhar a janela, né? Por isso que quando a gente divulga a rentabilidade, é o histórico. Sim. Se você olha ali só aquele recorte, por que não tirou? Mas quando você olha ali o histórico, não, a gente acredita nisso aqui, há um estudo, há uma equipe, isso aqui tende a melhorar. Tem valor e isso vai recuperar, né? Porque o nosso produto é um produto, um investimento de longo prazo. A gente está falando aí de 20, 30 anos ou mais, dependendo da sua idade, de investimento nesse mesmo produto. Então você vai ter tempo para recuperar se você for jovem. E o outro motivo alinhado a isso é que quando dá essas quedas de preço grande por causa de medo, incerteza, que é o que sempre acontece, surgem ótimas oportunidades também. Então a gente também aproveita para pegar essa oportunidade. Só que não é que a oportunidade está ali, é boa, não quer dizer que ela não vai piorar. Então a gente tem que ir fazendo com cautela, às vezes compra um pouquinho, podia ter esperado um pouco mais, é muito difícil saber o dia exato, né? Que senão... Então, assim, por isso que às vezes não dá para mitigar 100% os efeitos. Mas a gente faz essa mitigação com ferramentas específicas, né? Também não vale o detalhe aqui, que eu consigo manter a minha estrutura de carteira de longo prazo, que tende a valorizar,
mas eu diminuo as quedas com algumas estratégias específicas que eu acho que não é o foco aqui, que tiram as grandes perdas, né? Isso se aplica também, só para finalizar o raciocínio, ao perfil arrojado. A mesma cautela que teve nesses pequenos pontos do moderado, a gente teve no perfil arrojado. Sim. Certo? E para dar a dimensão, agora, para dar a dimensão do que vocês verem assim, como tangibilizar essa diferença, né? Vamos dizer, no perfil arrojado, você tem, de fato, fundos bem arrojados de previdência, eu não estou falando, a média no semestre foi uma queda de 10%, esses perfis bem mais arrojados, e na média geral, assim, de todos os fundos, incluindo os de renda fixa, a média geral da indústria, incluindo fundos de renda fixa, o estudo lá mostrou, um estudo com dados reais, enfim, não tenho que manipular, os fundos renderam 1,89 no semestre. Certo. E a gente conseguiu render 5, né? Então, quer dizer, quase 2,5 vezes a mais, né? Num cenário desafiador. Isso por conta dessa gestão. Que teve que trocar de posição, que a renda fixa deu negativo. Então, assim, quem quiser depois ler a matéria, acho que o diferencial foi esse. A gente mostrou quantitativamente, né? Comparando os produtos com seus perfis, as suas características, como é que a gente superou bastante o mercado, né? Isso para você participante ficar tranquilo assim no que diz respeito à gestão. É claro que nós temos participantes criteriosos que acompanham, tal, então é legal você acompanhar, mas assim, quando a gente escuta esse tipo de explicação sobre os nossos investimentos, traz a tranquilidade de que, olha, beleza, a economia não está boa, a gente não está aqui querendo tampar o sol com a peneira, a volatilidade está absurda, mas a nossa gestão é preparada para lidar com essas situações. Sim. E é isso que você tem que ficar tranquilo. É muito interessante também você ler essa matéria aqui, porque ela está mais detalhado, tem um estudo comparativo certinho, direitinho. Exatamente. E de forma geral, se a gente olhar o consolidado, na verdade... Quando você fala de consolidado, é tipo... o plano inteiro. Dos ovos, é isso? Esse ano, a gente apresentou no primeiro semestre... Esse ano, a gente apresentou no primeiro semestre um resultado no consolidado das carteiras como um todo, né, dos perfis, que é bem maior do que foi nos últimos anos do Sebrae. Quer dizer, é um ano positivo para o resultado, né, apesar de... A economia está complicada, mas no ano o resultado foi positivo. Muito bom, foi muito bom. Certo? Só para terminar a explicação, isso o plano Sebrae Prev, né? Sim. E talvez você que está assistindo é participante do Plano Valor Previdência, ou tem o seu filho aí no Plano Valor Previdência, que são... Aí é composto por vários planos, né? Nós temos plano família, plano Fenacomprev, Corecomprev, PBB Prev, que seja algum. Corecom, vocês falam do Corecom, Corecomprev. É uma grande massa, também você pode acessar o nosso portal para ver lá direitinho, Plano Valor Previdência. Os investimentos desse plano, o participante não pode escolher o perfil de investimento, ele ainda não tem essa opção, e eles são ali alocados na sua grande maioria, se não tudo, me corrija se eu estiver errado, no moderado. Ele segue a política do moderado. Não é alocado. Ele não vai render exatamente igual ao moderado, mas ele tem a lógica. E aí, para você se encontrar aí, beleza, falou do Sebrae Prev, 3 perfis e o Valor Previdência. Tá ali muito próximo ao moderado. E aí, se você quiser saber mais, você é aquele cara assim dos investimentos ferrenhos, a nossa política está no nosso portal, que também vai aparecer aqui de novo, o editor, coitado, põe 30 vezes o nosso portal aqui. Vitor, acho que podemos seguir para poder encerrar, né? Sim. Não sei nem se você se preparou para isso, mas eu vou perguntar. Fechamos um semestre e o próximo? Então, o próximo, eu acho assim, ele vai manter, né, essas dúvidas em relação à inflação, principalmente agora, acho que a discussão maior é o quanto o mundo desacelera... Não, aí vamos passar só o mundo aqui. O quanto o mundo desacelera a atividade, né, que é o ritmo de crescimento da atividade que a gente falou lá do PIB, em função desse cenário tumultuado. Acho que o mercado está tentando avaliar isso. E isso vai impactar aqui, como a gente falou, a globalização. Mas no mercado aqui local, talvez a maior incerteza hoje está relacionada à eleição ainda, que continua. Também acho que o que a gente errou não, talvez é difícil de prever, né? É que talvez a gente esperasse que hoje tivesse mais definido já o quadro assim, eleitoral, né? Essas manobras políticas, de fato, os partidos tentam segurar ao máximo. Então, eu acho que aconteceu isso na eleição passada, eu não tenho certeza, mas de alguns candidatos virem assim com a pré-candidatura até o dia anterior
da homologação, aí retira a candidatura e fala, vou apoiar fulano de tal. Então, assim, de fato, o nosso cenário político, ele é incerto e isso vai impactar diretamente. Então, hoje, para o próximo semestre, é manter a cautela, Sim. Principalmente por causa do cenário político. Mas eu diria que a gente, e isso, exatamente isso, eu acho que vai ser o resultado em si vai ser muito bom, porque a gente está bem preparado para isso. Já a carteira já está bem. A gente tá preparado. Não, a gente está, assim, para níveis de volatilidade até relevados, a gente está bem protegido, vamos dizer assim. Então o resultado vai ser bom, não tenho dúvida. Mas com um viés, sendo bem sério, não quero enganar, lógico que é incerteza, com viés de até eventualmente ser um pouco, até muito, não muito bom, mas relativamente bom. Não, vamos ser otimistas, o universo ele acolhe o que a gente fala, vai ser bom. Não, que é sair essa decisão, tirar essa incerteza e de fato, por conta das ações dos bancos centrais do mundo inteiro, aqui, lá fora, de ter aumentado os juros, ajustar essa inflação, trazer a expectativa da inflação mais para baixo e a coisa começa a retomar, né? Os mercados começam a se voltar a operar mais regularmente. Então tem um viés, eu acho que tem até uma expectativa positiva, obviamente que depende aí da dinâmica, tem sempre incerteza que pode aparecer, né? E depois eu participo aqui, você prometeu, não prometemos. Além do consolidado, nosso resultado no comparativo, tem alguma outra coisa que você queira destacar dos investimentos para o nosso participante? Ou esses são os dois principais pontos? Não, acho que esses são os destaques aí para quem, né, eu vou fazer o jabá, né? Para quem, jabá no sentido que é um produto que a gente entende que é o diferencial, que a gente oferece para os participantes hoje só do plano Sebrae Prev, que é o empréstimo, né? De empréstimo. Que a gente mostrou, né, isso nas campanhas de comunicação, o nosso diferencial, como o produto é bom, como ele está competitivo e a carteira... Deixa eu só, para não falar besteira, ele estava muito abaixo do mercado, ele ainda está abaixo pelo que a gente falou, mas ele é um produto muito competitivo, você gosta de usar a palavra competitivo, né? Quando você fala competitivo, comparado ali a bancos, outros tipos de instituições. Não, e até recentemente fiz um estudo, até financiamento de carro, né, para quem quisesse trocar de carro, estava mais barato aqui do que... Então, assim, e só para vocês terem a dimensão de como isso é verdade... Quando ele fala que é mais barato, rapidinho, não é que a gente vende carro não, tá, gente? É que assim, às vezes você pegar o valor do financiamento, né, o valor do carro, aqui você vai pagar uma taxa de juros mais baixa do que financiar o carro direto lá na concessionária ou com a instituição de um banco aberto, por exemplo. Isso. Então, mas isso por participante do plano Sebrae Prev. Né? E a carteira de empréstimo cresceu também 15% no semestre, né? Então um crescimento bem expressivo. Isso é bom. E assim, só para vocês poderem entender, porque parece um pouco antagônico, né? A gente tem um produto de longo prazo e que é para previdência, tem todo um discurso previdente e vem falando, agora empréstimo. Não, pra você poder entender, a gente prega, né? É o jeito de falar. A gente incentiva o empréstimo consciente. O que é o empréstimo consciente? É trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, como exemplo do carro que a gente deu aqui agora. Você comparar a taxa de juros, às vezes, para um investimento que você quer fazer, enfim. É para esses fins, né? E não simplesmente incentivar o consumo pelo consumo, que é o que a gente fala muito aqui. E é importante destacar isso, porque a gente já teve questionamento sobre esse assunto e para você também, participante, entender, tem oportunidade de empréstimo. Não é sair lá e pegar, simplesmente. É analisar o porquê você quer pegar esse empréstimo, se vale a pena. Eu não nem falar para comparar a taxa de juros, compara, mas a nossa é mais baixa, é melhor. Mas assim, você tem que comparar, faz esse exercício, para depois você não se arrepender, tá bom? É isso, né? Quando é que você volta aqui? Vamos falar ali perto da eleição. Ali, perto da eleição? Então é porque tem com o tem que ser assim, cara. Tô querendo gravar com esse homem tem 3 dias, né? Tem 3 dias, tem mais. Tem mais tempo. Tem mais tempo. Então você já põe para a secretária colocar na sua agenda hoje, já ali perto da eleição para apitar, tá bom? Vamos lá. É isso, né? Fechamos? Foi ótimo. Obrigado mais uma vez.
E não deixe de seguir o Sebrae Previdência aqui em todas as redes sociais, eu não vou repetir, elas estão aparecendo aqui na tela. Acesse o nosso portal, compartilhe esse vídeo com quem quer entender sobre o assunto, outro participante, você que é nosso participante e estava comentando sobre, manda aí pro seu amigo. Coloca aqui comentários, cara, de pontos que você gostaria de entender melhor sobre a nossa área de investimentos, que a gente traz para a próxima vez que o Vitor vier e tira aqui as suas dúvidas. E no geral, é isso. Obrigado, Vitor. Beleza. Até a próxima, pessoal. Valeu. Falou. Falou.